confio em ti, confio em... Boa tarde, a gente está aqui para falar um pouco do nosso trabalho de química, que o assunto vai ser a eletroquímica, da questão que a gente vai já resolver para vocês. Nosso grupo é composto por Maiara Mendes, Nana Chara Caroline, Ana Bruna, Thalia Mota, Camila Silva e eu, Thalia Lima. Acompanhe que daqui a pouco a gente vai estar resolvendo a questão para você. Essa é vocês. Quem nunca viu ferrugem? Exatamente, Bruna. Quem nunca viu ou ouviu falar de ferrugem? Muitas vezes a gente acha que a química ela só pode estar dentro de um laboratório, dentro de uma indústria, mas não. A ferrugem ela pode ser um fenômeno químico, mas que daqui a pouco a gente vai explicar pra vocês por quê. Porque a gente acha que a ferrugem ela realmente é um fenômeno que acontece normalmente, onde todas as pessoas sabem o que é, mas não sabem como nem por que ocorre e nem como prevê-las. Daqui a pouco a gente vai estar explicando pra vocês como vocês podem reter essa ferrugem. Bom, antes de responder a pergunta em si, a gente vai estar falando sobre alguns assuntos que a pergunta aborda. Primeiramente, eu vou perguntar aqui a Camila, integrante do grupo, se ela sabe o que é lubrificação. Não sei. Bom, Camila, lubrificação é o processo ou técnica utilizada na aplicação de uma camada chamada lubrificante com a finalidade de reduzir o atrito e o desgaste entre duas superfícies sólidas em movimentos relativos, separando-as parcialmente ou completamente. Além de separar as superfícies, a camada também tem a função de retirar do sistema o calor e o detrito gerados na interação das superfícies. Esta camada lubrificante pode ser constituída por uma variedade de líquidos, sólidos ou gases, puros ou em misturas. Eu vou dar continuidade ao assunto abordado na questão anterior e eu vou explicar para vocês um pouco sobre o que é galvanoplastia, que é justamente esse processo de blindagem, né, onde os íons, em uma solução, eles são levados a partir de um campo elétrico para revestir o elétrodo, né, onde o objeto cuja a superfície usa o polo negativo de uma fonte de energia, o ânodo, onde encontrará, certo? Ocorrerá uma redução do metal que será depositado na superfície, enquanto o metal que sofre a oxidação deve ser ligado a um polo positivo, que é o cátodo. Aí justamente, gente, no processo as reações não são espontâneas, né? Então é necessário fornecer uma energia elétrica para que ocorra essa deposição de elétrons, que no caso já seria a eletrólise, certo? Então esse processo vai se tratar de uma eletrodeposição na qual uma corrente elétrica contínua passa pelos elétrodos, certo? Fazendo com que o metal que dá o revestimento seja ligado ao polo positivo. E é isso. Eu expliquei agora para vocês um pouco sobre o que é a galvanoplastia, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Boa tarde, eu vou falar um pouquinho de revestimento. Bom, no cotidiano vai ser muito comum o uso da usação para revestir peças metálicas, como grades, portões ou até mesmo janelas metálicas. Bom, mas usação, o que é usação? Usação ele vem sendo uma tinta, certo? Constituída de uma suspensão oleosa de titróxido de chumbo, é isso mesmo, que adere bem ao metal, porque é um óxido insolúvel, então sua função é simplesmente impedir o contato físico do metal, do ferro, com o oxigênio do ar. E aí o que vai acontecer se essa partícula protetora, né, for riscada ou sofrer desgaste com o tempo? Bom, o que vai acontecer é que o ferro irá se oxidar. E aí é por isso que se deve ter e necessita-se, né, ter o revestimento constante dessa substância. Boa tarde, vou dar continuidade ao tema revestimento. Para ter uma proteção mais eficaz, utiliza revestimentos de polímeros. Outro exemplo são as folhas de Flanders, embalagens para revestir os seus alimentos. Ele é constituído por uma lâmina de ferro, uma lâmina de aço, revestida por estanho. O estanho ele é mais resistente à corrosão que o aço, ou seja, menos reativo que o ferro. Este é revestido por uma camada
amassada, o ferro e o estanho irão entrar em contato com o alimento, fazendo com que o ferro ele se oxide mais rápido que o estanho. Então, quando vocês forem ao supermercado comprar alguma comida enlatada, verificar se a lata não está amassada. Boa tarde. Agora depois de vocês terem visto as meninas explicando toda a matéria que vai envolver essa questão, agora a gente vai para a parte mais importante, que seria a questão. Essa questão ela foi retirada do Enem, do ano de 2004, que é a questão 61. Ferramentas de aço podem sofrer corrosão e enferrujar. As etapas químicas que correspondem a esses processos podem ser representadas pelas equações que vocês estão vendo aí em casa, que são 3 equações. Uma forma de tornar mais lento esse processo de corrosão e formação de ferrugem é engraxar as ferramentas. Isso se justifica porque a graxa proporciona. Vamos para a letra A. Primeiro, porque a letra A vai estar errada, porque o contato entre duas ferramentas não vai influir no processo de corrosão ou de ferrugem, porque a ferrugem vai ser um processo de corrosão, certo? Nesse caso, de ferramenta por ferramenta só vai acontecer o desgaste, então descartaria esse item. O item C, isolamento térmico, protegendo dos calor ambiente. Por que não vai ter a ver? Porque primeiro que o calor ele não vai ter nada a ver com a formação de ferrugem, porque a formação de ferrugem ele vai estar ligado com o oxigênio juntamente com a umidade. O item D, galvanização, criando superfícies metálicas imunes. A galvanização, como a Camila explicou, vai ser o quê? O metal protegendo outro metal, vai ser o metal de sacrifício. Se ele vai proteger ele vai proteger o outro. Primeiro, se a graxa vai proteger esse metal, primeiro que a graxa nenhum metal então a gente já descartaria, até porque a galvanização não é um projeto. A galvanização é um processo eletroquímico. O item E, o polimento, evitando ranhuras na superfície. Por que não seria o item E? Porque o polimento ele acontece pelo atrito de um objeto mais abrasivo na superfície do metal. Como a graxa não é uma substância dura e nem produz atrito sobre o metal, não ocorre o polimento, sendo assim descartado. O item B, hipermeabilização, diminuindo seu contato com o ar úmido. Ou seja, a gente sabe que a corrosão ela é causada por quê? Pelo processo de ar úmido. Se a graxa, a gente sabe, lembrando na matéria de apolaridade, de polaridade com apolaridade, a graxa ela é apolar. Se ela é apolar, ela não tem como se juntar com a água. A água vai ter a ver com a umidade. Então, sendo assim, ela não vai se misturar com a água. Por isso, o ar úmido não chega a entrar em contato com o metal da ferramenta. Eu espero que vocês tenham entendido. Boa sorte nos estudos e até mais. Olá, eu vou falar sobre a galvanização, o uso de ligas metálicas especiais. O aço inoxidável é o exemplo dessas ligas especiais. Ele possui 74% de aço, 18% de cromo e 8% de níquel, e possui como propriedade o fato de não enferrujar. Os metais como níquel, cromo, eles formam óxidos insolúveis que protegem o aço do oxigênio e da umidade do ar. Essa liga ela é usada em produção de utensílios domésticos, como panelas, talheres, bem como equipamentos para indústrias e construções civis. Peças de carro também é utilizado, entre outros. Porém, ele é um metal muito caro e a sua aplicação é limitada.